Imaginem por um momento Nicolau Maquiavel observando um bar moderno numa sexta-feira à noite. O que ele veria? Homens gastando fortunas em drinks para mulheres que mal conhecem, enviando dezenas de mensagens sem resposta e transformando-se em versões patéticas de si mesmos na esperança de conquistar a atenção feminina. O autor de O Príncipe, aquele que desvendou os jogos de poder mais cruéis da política, ficaria simultaneamente fascinado e horrorizado com a ingenuidade masculina moderna. Porque vocês sabem o que Maquiavel descobriu? Que quem persegue, perde. Sempre. Mas aqui está a verdade que ninguém quer admitir. A maioria dos homens hoje se comporta exatamente como os príncipes fracassados que Maquiavel criticava, entregando seu poder, mendigando por aprovação e, ironicamente, garantindo sua própria derrota. Hoje vamos dissecar essa comédia trágica através dos olhos do mestre da estratégia. Vamos descobrir por que homens que perseguem mulheres estão fadados ao fracasso e como os princípios maquiavélicos podem transformar mendigos emocionais em soberanos de suas próprias vidas. Preparem-se para algumas verdades brutais que vão doer, mas que podem salvar vocês de anos de humilhação desnecessária. O circo da sedução. Como Maquiavel riria dos galãs modernos. Maquiavel tinha uma regra de ouro. É melhor ser temido do que amado se você não puder ser ambos. Agora, imaginem ele vendo um homem moderno mandando "Bom dia, princesa" todos os dias para uma mulher que nem responde. O florentino provavelmente pensaria: este idiota entendeu tudo ao contrário. A transformação que acontece com homens quando veem uma mulher atraente é digna de um estudo antropológico. Em questão de segundos, advogados viram palhaços, empresários viram cachorrinhos e homens de sucesso viram mendigos emocionais. É como se existisse um interruptor invisível que, quando acionado pela presença feminina, desliga completamente o cérebro masculino. Mas vamos ser mais específicos sobre essa metamorfose patética. Observem um homem interessado numa mulher. Primeiro, ele começa a rir de piadas que não são engraçadas. Depois, concorda com opiniões que contradizem suas próprias convicções. Em seguida, oferece ajuda desnecessária para problemas inexistentes. E, finalmente, o golpe de misericórdia. Ele se torna disponível 24 horas por dia, como um serviço de emergência emocional gratuito. Maquiavel observou que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ele estava falando de política, mas essa verdade é devastadoramente aplicável aos relacionamentos. Homens modernos se deixam cegar pela aparência e criam fantasias elaboradas sobre mulheres que mal conhecem. Eles não estão se apaixonando pela pessoa real, estão se apaixonando pela projeção de seus próprios desejos. Aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Esses homens acreditam genuinamente que estão sendo estratégicos. Eles pensam: se eu for gentil o suficiente, ela vai perceber meu valor. É a mesma lógica falha de um político que acredita que pode comprar lealdade com favores. Maquiavel sabia que lealdade comprada é temporária e frágil, e o mesmo vale para a atração forçada. O resultado? Um teatro grotesco, onde homens interpretam personagens que acreditam ser irresistíveis, mas que na verdade são profundamente repulsivos. Eles se tornam nice guys excessivamente gentis, engraçadinhos forçados ou bad boys de mentira. Qualquer coisa, menos eles mesmos. Vejam este exemplo. Um homem vê uma mulher postando uma foto no Instagram. Em vez de simplesmente curtir e seguir com a vida, ele escreve um comentário elaborado tentando ser espirituoso. Quando ela não responde, ele interpreta como: "Ah, ela deve estar ocupada", e tenta novamente. Quando finalmente ela responde com um emoji, ele analisa aquele emoji como se fosse um texto sagrado, procurando sinais de interesse romântico. A ironia é cruel. Quanto mais um homem tenta impressionar, mais patético ele se torna. É como assistir alguém tentando ser espontâneo. A própria tentativa destrói a espontaneidade. Maquiavel entenderia perfeitamente essa dinâmica porque ele sabia que o poder verdadeiro nunca precisa se anunciar. Vocês já repararam como homens desesperados desenvolvem uma linguagem corporal específica?
Ombros curvos, sorrisos forçados, aquela risadinha nervosa que aparece do nada. Eles falam mais alto quando ela está por perto, gesticulam excessivamente e, o pior de tudo, desenvolvem aquele olhar de cachorro abandonado sempre que fazem contato visual. É a linguagem universal da submissão disfarçada de charme. Mulheres detectam isso instantaneamente. Não porque são cruéis, mas porque a evolução as programou para identificar fraqueza masculina a quilômetros de distância. É um mecanismo de sobrevivência ancestral. Uma mulher precisa de um parceiro que seja forte o suficiente para protegê-la e aos filhos, não alguém que precise de proteção emocional constante. Mas aqui está o que Maquiavel realmente entenderia. Esses homens não são vítimas das mulheres. Eles são vítimas de sua própria falta de autoconhecimento. Eles entregaram seu poder antes mesmo da batalha começar. Como dizia o mestre, quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer, caminha mais rápido para a ruína do que para a preservação. A anatomia do fracasso. Por que homens caçadores são na realidade presas patéticas? Aqui está uma verdade que vai doer. Homens que se veem como caçadores no jogo da sedução são, na realidade, as presas mais fáceis do reino animal. Eles são como leões que rugem alto demais, revelando sua posição para toda a savana. Maquiavel sabia que quem mostra suas cartas primeiro perde a partida. Vamos dissecar essa inversão de papéis com a precisão cirúrgica que o tema merece. O homem que persegue acredita estar no controle, mas observe o que realmente acontece. Ele reorganiza sua agenda em função da disponibilidade dela, cancela compromissos quando ela talvez apareça, fica checando o celular obsessivamente esperando uma resposta. Quem está controlando quem nessa equação? A dinâmica é perversa e matemática. Quanto mais ele persegue, mais poder ela ganha. Cada mensagem não respondida é uma transferência de poder. Cada visto sem resposta é uma humilhação pública no tribunal da própria mente masculina. O homem se torna um viciado em migalhas de atenção. E como todo viciado, ele está disposto a pagar preços cada vez mais altos por doses cada vez menores. Maquiavel escreveu: os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Mas aqui está o plot twist. Esses homens estão se enganando sozinhos. Elas nem precisam fazer nada. Eles criam toda a dinâmica de poder na própria cabeça. Observem este padrão destrutivo. O homem interpreta qualquer sinal neutro como positivo. Ela responde "oi" e ele lê "estou interessada". Ela aceita um convite e ele pensa "ela está apaixonada". Ela é educada e ele traduz como "ela quer algo sério". É uma masterclass em auto-engano que faria Freud chorar de emoção. A verdade brutal é que mulheres desenvolveram um radar sofisticado para detectar homens desesperados. Elas sentem o cheiro da carência muito antes do homem abrir a boca. É como um superpoder evolutivo, a capacidade de identificar quem está tentando muito hard, quem está fingindo ser alguém que não é e quem está disposto a se rebaixar por atenção. E aqui está onde a coisa fica realmente cruel. Quanto mais um homem demonstra interesse, menos interessante ele se torna. É a lei da oferta e demanda aplicada ao mercado romântico. Algo que está sempre disponível perde valor automaticamente. Maquiavel entenderia isso perfeitamente. Ele sabia que escassez gera desejo, abundância gera desprezo. O homem perseguidor comete o erro fatal de revelar todas as suas cartas de uma vez. Ele mostra que está interessado, disponível, flexível e, pior ainda, que ela é sua prioridade número 1. Em termos maquiavélicos, ele acabou de entregar todas as suas armas para o inimigo e pediu para ser executado. Mas talvez o aspecto mais patético dessa dinâmica seja como esses homens racionalizam suas derrotas. Ela não está pronta para um relacionamento sério. Ela só quer caras babacas. Mulheres não sabem reconhecer um homem de valor. Não, amigo. Ela simplesmente não quer você. E a razão é simples. Você se comportou como uma presa desesperada e não como um predador confiante. A ironia final: enquanto ele está obcecado por uma mulher que mal responde suas mensagens, outras mulheres, que poderiam estar genuinamente interessadas, passam despercebidas. Ele se torna cego para oportunidades reais, porque está hipnotizado por uma fantasia. Como dizia Maquiavel, quem abandona o que se faz pelo que se deveria fazer, aprende antes a ruína do que a preservação.
Se chegou até aqui, é porque está pronto para enfrentar verdades ainda mais desconfortáveis. No próximo tópico, vamos mergulhar na psicologia por trás da carência masculina e por que ela é literalmente repelente para mulheres. Deixe um comentário dizendo qual foi a verdade mais difícil de engolir até agora. Vamos ver quem tem coragem de ser honesto consigo mesmo. A síndrome do mendigo emocional. Por que carência masculina é repelente de mulher? Vamos falar sobre um ponto que a sociedade moderna se recusa a admitir. Carência masculina é um repelente mais eficaz que qualquer inseticida já inventado. É como criptonita para a atração feminina. E antes que alguém grite machismo, lembrem-se, estamos falando de biologia, não de política. Maquiavel observou que a natureza dos povos é variável. É fácil persuadi-los de uma coisa, mas é difícil mantê-los nessa persuasão. O mesmo princípio se aplica à atração. É fácil despertar interesse inicial, mas é quase impossível mantê-lo quando você se revela um poço sem fundo de necessidades emocionais. Aqui está o que acontece no cérebro feminino quando ela detecta carência masculina. Todos os alarmes evolutivos disparam simultaneamente. Não é uma escolha consciente, é uma resposta automática programada por milhões de anos de seleção natural. Uma mulher precisa de um parceiro que seja uma rocha, não uma esponja emocional que absorve toda a energia do ambiente. Vamos ser específicos sobre como essa carência se manifesta. O homem carente tem uma necessidade patológica de validação constante. Ele pergunta: "Você está brava comigo?" quando ela demora para responder. Ele interpreta qualquer mudança de humor dela como algo relacionado a ele. Ele precisa de reasseguramento constante sobre o status do relacionamento. É exaustivo. Mas aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Esses homens acreditam que estão sendo sensíveis e conectados emocionalmente. Na verdade, eles estão sendo parasitas emocionais. Eles sugam a energia feminina como vampiros, sempre precisando de mais atenção, mais carinho, mais confirmação de que são amados. A matemática é brutal e simples. Uma mulher quer se sentir feminina ao lado de um homem. Ela quer poder relaxar na energia masculina dele, se sentir protegida e cuidada. Quando ela precisa cuidar emocionalmente do homem, a dinâmica se inverte completamente. Ela vira a mãe e ele vira a criança. E não existe nada menos sexy que isso. Maquiavel rostigava: quem é causa da própria ruína não deve queixar-se senão de si mesmo. Homens carentes são os arquitetos de sua própria solidão. Eles criam exatamente o oposto do que desejam. Em vez de proximidade, geram sufocamento. Em vez de amor, provocam irritação. Em vez de desejo, causam repulsão. Observem este padrão destrutivo. O homem carente interpreta qualquer espaço que a mulher precisa como rejeição pessoal. Ela quer uma noite com as amigas, ele se sente abandonado. Ela está focada no trabalho, ele acha que ela não o ama mais. Ela precisa de um tempo sozinha, ele entra em pânico e bombardeia com mensagens. A ironia cruel é que quanto mais ele tenta se aproximar, mais ela se afasta. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais escapa pelos dedos. A carência masculina cria uma pressão sufocante que mata qualquer possibilidade de atração natural. E aqui está uma verdade que vai fazer muitos homens se contorcerem. Mulheres conseguem sentir o cheiro de desespero masculino antes mesmo de vocês abrirem a boca. É uma habilidade evolutiva refinada por gerações. Elas detectam a energia necessitada, a fome emocional, a dependência disfarçada de amor. Mas talvez o aspecto mais patético da carência masculina seja como ela se disfarça de virtude. Eu só quero cuidar dela. Eu sou um homem que expressa sentimentos. Eu não sou como esses caras frios. Não, você não é sensível. Você é inseguro.
Você não está cuidando dela, você está se usando dela como uma fonte de validação emocional. A verdade que ninguém quer admitir é que mulheres são atraídas por homens que têm uma vida própria, propósitos próprios, e que não precisam delas para se sentirem completos. Elas querem ser um complemento na vida de um homem, não o centro gravitacional de sua existência patética. Como dizia Maquiavel, é melhor ser impetuoso que cauteloso, porque a fortuna é mulher e para dominá-la é preciso bater nela e contrariá-la. Ele não estava falando de violência física, claro, mas de energia masculina assertiva. Exatamente o oposto da carência pegajosa que caracteriza homens modernos. O Manual do Príncipe Sedutor. Como parar de ser um servo e virar um soberano. Agora que diagnosticamos a doença, vamos ao antídoto. Maquiavel não escreveu O Príncipe para criar tiranos. Ele escreveu para ensinar homens a governarem efetivamente. E governar a si mesmo é o primeiro passo para se tornar atraente para qualquer mulher de valor. A primeira lição maquiaveliana para relacionamentos é devastadoramente simples. Tenha algo a perder. Homens desesperados não têm nada a perder porque não têm nada de valor para começar. Eles são mendigos emocionais oferecendo migalhas de uma vida vazia. Mulheres não querem migalhas, elas querem um banquete. Maquiavel ensinou que um príncipe deve ter 2 medos, um interno, por causa dos súditos, outro externo, por causa dos inimigos externos. Traduzindo para relacionamentos, você deve ter medo de perder seu propósito, interno, e medo de se tornar dependente de validação externa, externo. Quando você tem esses 2 medos saudáveis, você naturalmente se torna mais atraente. Aqui está a estratégia maquiaveliana número 1. Construa um reino antes de procurar uma rainha. Isso significa ter uma missão de vida que seja maior que qualquer mulher individual. Pode ser sua carreira, seus projetos, sua arte, seus negócios, qualquer coisa que faça você acordar com um propósito mesmo que está solteiro. A diferença entre um servo e um soberano é simples. O servo precisa de permissão para existir. O soberano concede permissão para outros entrarem em seu mundo. Quando você tem um reino próspero, mulheres não são uma necessidade, elas são um luxo, e luxos são sempre mais desejados que necessidades básicas. Segunda estratégia: domine a arte da escassez controlada. Maquiavel sabia que é melhor ser amado e temido, mas se você tiver que escolher, escolha ser temido. No contexto romântico, isso significa ser respeitado, não adorado. Mulheres respeitam homens que têm limites, que não estão sempre disponíveis, que têm outras prioridades além delas. Isso não significa ser um babaca. Significa ter uma vida tão rica e interessante que você genuinamente não pode estar disponível 24 horas por 7. Quando ela manda mensagem e você demora para responder porque estava focado em algo importante, isso comunica valor. Quando você demora para responder porque está fingindo estar ocupado, isso comunica insegurança. Terceira estratégia: seja imprevisível, mas confiável. Maquiavel observou que os homens julgam geralmente mais pelos olhos que pelas mãos. Mulheres se entediam com homens previsíveis, mas se sentem inseguras com homens não confiáveis. A chave é ser surpreendente em pequenas coisas, como onde vocês vão jantar, que atividade vão fazer, mas absolutamente confiável nas grandes: seus valores, sua palavra, seu caráter. Quarta estratégia: nunca revele todas as suas cartas. Um dos maiores erros masculinos é contar toda a sua história de vida no primeiro encontro. Maquiavel sabia que mistério é poder. Mantenha camadas de si mesmo que só são reveladas com o tempo. Isso não é manipulação, é inteligência emocional. Quinta estratégia: aprenda a arte da retirada estratégica. Maquiavel ensinou que às vezes é melhor recuar para avançar melhor. Se uma mulher está se afastando, não persiga, se afaste também. Se ela está testando seus limites, não ceda, reforce-os. Paradoxalmente, quanto mais você demonstra que pode viver sem ela, mais ela quer estar com você. Mas aqui está a estratégia mais importante. Torne-se genuinamente interessante. Não finja ser interessante, seja interessante.
Leia livros, desenvolva habilidades, tenha opiniões fundamentadas, cultive hobbies fascinantes, construa algo de valor no mundo. Homens interessantes não precisam perseguir mulheres, porque mulheres são naturalmente atraídas para eles. A verdade final que Maquiavel entenderia perfeitamente é esta: mulheres não querem ser o centro da sua vida. Elas querem fazer parte de uma vida que já é extraordinária. Elas querem subir a bordo de um navio que já está navegando para destinos interessantes, não ser um único passageiro de um barco à deriva. Como o mestre Florentino escreveu, a fortuna é árbitra de metade de nossas ações, mas nos deixa governar a outra metade. Você não pode controlar se uma mulher específica vai se interessar por você, mas pode controlar completamente se você vai ser o tipo de homem por quem mulheres de qualidade se interessam. O príncipe dos relacionamentos não persegue, ele atrai. Ele não mendiga, ele oferece valor. Ele não se rebaixa, ele eleva. E mais importante, ele não precisa de uma mulher para se sentir completo, porque ele já é um homem completo que está disposto a compartilhar sua completude com alguém que mereça. Se vocês se sentiram desconfortáveis durante esta análise, ótimo! Isso significa que tocamos em feridas que precisavam ser expostas. A verdade é que a maioria dos homens hoje vive uma mentira romântica. Eles acreditam que ser bonzinho, perseguir incansavelmente e se rebaixar por atenção feminina são estratégias de sucesso. Na realidade, essas são receitas garantidas para o fracasso e a humilhação. Maquiavel nos ensinou que o poder não é dado, é tomado. E o poder nos relacionamentos funciona exatamente da mesma forma. Você não ganha respeito e atração sendo um servo emocional. Você conquista sendo um soberano de sua própria existência. Dicas práticas para implementar hoje. 1. Faça um inventário brutal de sua vida. Você tem propósitos, projetos e paixões que existem independente de qualquer mulher? Se a resposta for não, pare tudo e construa uma vida que vale a pena viver sozinho. 2. Estabeleça limites não negociáveis. Defina o que você aceita e o que você não aceita em relacionamentos. Um homem sem limites é um homem sem valor. 3. Pratique a arte do não. Comece a dizer não para pedidos que não agregam valor à sua vida. Isso inclui encontros de última hora, favores desnecessários e conversas que drenam sua energia. 4. Desenvolva escassez genuína. Fique genuinamente ocupado com coisas importantes. Quando você tem uma vida rica, você naturalmente se torna menos disponível e mais atraente. 5. Pare de perseguir e comece a atrair. Foque em se tornar o tipo de homem que mulheres de qualidade procuram, em vez de perseguir mulheres que não demonstram interesse genuíno. Maquiavel nos mostrou que homens que perseguem mulheres são como príncipes que imploram por lealdade. Eles já perderam antes mesmo de começar. A carência masculina é um repelente natural, porque vai contra todos os instintos evolutivos femininos. Mulheres são atraídas por homens que têm algo a oferecer, não por homens que têm algo a pedir. O caminho para se tornar atraente não passa por técnicas de sedução ou manipulação psicológica. Passa por se tornar genuinamente um homem de valor, alguém com propósito, limites e uma vida tão interessante que mulheres querem fazer parte dela. Lembrem-se, vocês não precisam de uma mulher para serem completos. Vocês precisam ser completos para merecerem uma mulher de qualidade. Essa é a diferença entre um mendigo emocional e um príncipe dos relacionamentos. A escolha é de vocês. Continuar sendo servos em busca de migalhas de atenção ou se tornar soberanos de sua própria existência. Maquiavel já mostrou o caminho, agora cabe a vocês decidirem se têm coragem de trilhá-lo. Se este conteúdo abriu seus olhos para verdades que vocês estavam evitando, vocês precisam se inscrever no canal Refúgio da Alma. Aqui nós não vendemos ilusões ou fórmulas mágicas, nós oferecemos a verdade crua sobre autoconhecimento, relacionamentos e crescimento pessoal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar destruindo suas ilusões e reconstruindo sua realidade. Homens de verdade não fogem da verdade, eles a abraçam. Prove que você é um deles.